Ela vai ministrar, Senhor, vencer do alto da tua presença, e que ela vai proclamar a tua palavra com ousadia e autoridade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agradecer a oportunidade. Trazendo a palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 25. Capítulo 25. Mateus 25. Glória a Deus, Aí vem o noivo. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala nessa noite. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. aleluia. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Glorificando Glória a o Deus. nosso Deus, exaltando a Ele que é Glória a digno Deus. e merecedor de todo louvor e de toda adoração. Quero falar para os irmãos que tem mais de ano que eu não ministro a palavra do Senhor. Nós passamos por umas dificuldades, mas o Senhor tem chamado para cada um de nós, e nós temos que estar obedecendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, não é verdade? E eu quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado grandes livramentos. Esse é o motivo de nós nos alegrarmos no Senhor e ministrar a palavra do Senhor. Às vezes a gente fica meio nervosa, às vezes a gente fica dizendo: hoje, tomara que o pastor não me chame, tomara que o pastor não me chame para ministrar. Era assim que eu estava esse tempo. Mas sempre no meu coração tinha assim: para o Senhor eu não digo não. Eu não posso dizer não para o Senhor, porque nós temos que estar preparados, porque o noivo vem aí. Amém, irmãos? Então, aqui na parábola das 10 virgens, antigamente, irmãos, nas tradições antigas, quando uma jovem ia se casar, tinha todo um ritual, né? Tinha toda uma preparação. Antigamente, hoje eu acho que nem existe mais. E primeiro eles iam com os pais e formavam ali, firmavam o acordo entre o noivo e a noiva. E depois eles iam
a sua amada, a sua esposa. E o Senhor Jesus deixou para cada um de nós nos prepararmos. A mensagem é para nós nos prepararmos, porque o Senhor está vindo, né? As virgens, essas virgens, antigamente elas eram elas acompanhavam a noiva. Eram 10 que iam para acompanhar a noiva naquela época, né? Então, quando o noivo chegasse, elas tinham que estar preparadas para entrar para as bodas. Mas o que a gente vê aqui é que muitas vezes a gente não quer se preparar, a gente quer ir de qualquer jeito. E aqui diz assim que as prudentes, elas levaram um azeite consigo nas suas lâmpadas, e elas levaram uma reserva, um vaso com mais um pouco de azeite. E a palavra diz que, tardando o noivo, elas adormeceram, cochilaram. E trazendo para as nossas vidas hoje, a gente vê que a igreja está em um sono assim, difícil de se manterem acordadas. Mas aí a pergunta é: irmã, só 5 dormiram? Não, irmãos, todas adormeceram. Toda a igreja está passando muitas vezes por dificuldades nessa área espiritual. Às vezes sente a vontade de fazer algo na presença do Senhor, mas ao mesmo tempo vem aquele cansaço, aquela fadiga, aquele desgaste, e a pessoa não consegue fazer algo bom para Deus e faz pela metade. E já tem aqueles que já não se importam nem mais em se preparar para ministrar, para louvar, para fazer algo na presença do Senhor, para ganhar uma alma para o Senhor. Já vai de qualquer jeito e acha que Deus, Ele vai receber. O que importa é isso, o que importa é aquilo. Não, o que importa é nós estarmos preparados como o Senhor nos ordenou estarmos, a nos preparar todos os dias, a buscar a presença do Senhor em oração, a estarmos jejuando, a estarmos nos consagrando, para que o Senhor possa nos usar. E as prudentes levaram, irmãos. As prudentes são aquelas que vêm e buscam o Senhor de todo o coração. São aquelas adoradoras que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E as nécias são aquelas que dizem: deixa desse jeito que tá bom. Se der tempo eu faço. Eu não vou agradar ninguém. Eu não sou obrigada a agradar líderes de igreja. Essas são as nécias. E elas têm as suas lâmpadas acesas, que a palavra diz. Mas aquele óleo só dura por algum tempo. Nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas e com o óleo em reserva, para que quando o noivo chegar e nós ouvirmos o moço dizer: aí vem o noivo, nós possamos nos levantar, preparar a nossa lâmpada, abastecer a nossa lâmpada, para quando o jovem dizer de novo: saia ao encontro, nós possamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Porque eu ouvi 2 gritos aqui. Primeiro ele diz: aí vem o noivo. Nós estamos vivendo esse tempo. Aí vem o noivo. Quantas mensagens a gente tem visto aí na internet ou nas ministrações na igreja? O Senhor Jesus está voltando. A igreja do Senhor não vai ficar na terra e as pessoas estão dormindo. Então esse é o primeiro grito. Aí vem o noivo. Aí vem Jesus. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Desperta do que dormes, levanta, se movimenta, faz algo. Esse é o primeiro grito. Aleluia, glória a Deus. Eram 10 virgens aqui, são 10 virgens que estavam acompanhando aquela noiva. E a palavra diz que todas dormiram. Mãe, eu não vou poder dormir, eu vou ter que ficar. Não, você vai dormir todas as noites. E o Senhor vai velar o teu sangue. Porque no Salmo está escrito: em paz me deitarei e logo pego no sono. Porque o Senhor me faz repousar com segurança. Então todas dormiram. Porque tarda, irmãos, falando aqui de festa de casamento. Qual
receber e te aceitar, você vai permanecer do jeito que está. Deus quer mudança. Aleluia. Deus quer que a gente seja despertados para fazer a vontade dele. E aí vem o esposo. E aí vem o noivo. Esse é o clamor das igrejas nesses últimos dias, nessas últimas horas da igreja do Senhor ainda nessa terra. Eis aí vem o noivo. Prepara-te enquanto há dia, porque a noite vem que não podemos mais trabalhar. Essa é a palavra do Senhor Jesus. E é interessante que, se nós voltarmos lá em Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, no capítulo 12, Deus dá a ele a instrução da Páscoa. E ele fala para eles preparar aquele cordeiro, deixar tudo organizado, passar o sangue nos umbrais da porta. E quando chega lá no versículo, não sei se é 11 ou 12, ele fala assim: comer depressa, tendo o sapato nos pés, o cajado na mão e a roupa já no jeito, porque vocês vão sair do Egito. E todos eles se apressaram, se arrumaram, se aprumaram diante do Senhor, comeram a Páscoa e levantaram e saíram do Egito em liberdade. O Senhor os libertou. E hoje o Senhor está dizendo: prepara-te, prepara-te. Aí vem o noivo. E nós estamos esperando. Só mais um pouquinho. Amanhã eu faço. Depois eu dou um jeito. E assim a gente vai passando os dias. Mas o plano é esse, aí vem o noivo. Prepara-te. Então, o Senhor tem planos para cada um de nós. O Senhor ele é maravilhoso. Aí aqui, continuando as loucas, né, as nécias, algumas tradições loucas, outras nécias, elas disseram assim para as que tinham azeite na vasilha: dá um pouquinho do teu azeite, porque a minha lâmpada se apaga e eu esqueci de trazer. Eu tenho em casa, mas eu esqueci. Mas que casa que eu tenho? Não tinha. As prudentes emprestaram um pouquinho do azeite? Não. Sabe por quê, irmãos? Que não tem como eu te emprestar e nem você me emprestar. É porque eu tenho que ir na fonte buscar. Você tem que ir na fonte buscar. A fonte é o Senhor Jesus. Você vai diante do Senhor e pede, e Ele vai te dar o óleo da unção. Ele vai encher a tua lâmpada. Ele vai te dar um vaso com uma reserva. Você tem que ir a Ele, para que Ele te encha, para que Ele te dê até
achar que naquele dia vai estar tudo bem. Ah, Senhor, eu fiz, mas o Senhor sabe. Ele sabe mesmo. Mas Ele nos dá também a saber que nós estamos fazendo o que é certo ou estamos fazendo o que é errado na sua presença. E elas mandam, vai lá, compra se você quiser seu azeite. Do meu não vou dar. Irmãos, a fonte, que é o Senhor Jesus, é de graça. Você pode ir a hora que você quiser. Ele não tem esse negócio de marcar tempo para te atender. O véu do templo já foi rasgado de alto a baixo. Hoje você não precisa ficar na fila para que o sumo sacerdote leve a sua petição perante o Senhor, entrar no Santo dos Santos. Não existe mais isso. Quando o Senhor Jesus se entregou lá naquela cruz e morreu pelos nossos pecados, o véu do templo se rasgou. Hoje nós temos o livre acesso ao trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir, que Ele vai te ouvir, e Ele vai te encher, e Ele vai te dar graça cada dia. Ele vai te dar a palavra no abrir da tua boca. Não vai precisar você ficar se preocupando com as coisas, porque o Senhor mesmo fará, porque Ele mesmo disse: no abrir da sua boca eu colocarei as palavras certas. Não tenha medo. Não tenha medo. Só faz aquilo que Deus colocar no teu coração. Então ela disse para ela, eles disseram para ela: vai e vem, vai aos que vendem. E elas foram obedecer. Talvez elas podiam até ter clamado mais, né? Ah, não, me empresta um pouquinho. Não, simplesmente elas foram comprar uma reserva de azeite aos mercadores, àqueles que estão distorcendo a palavra do Senhor, àqueles que não estão se importando com as coisas de Deus, àqueles que fazem de qualquer jeito, àqueles que o que importa é a casa estar cheia. Mas quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, tinham multidões seguindo o Senhor, multidões, e o Senhor procurava um que glorificasse o nome dele em espírito e em verdade, de todo o coração, que não fosse só de boca. Porque certa feita ele estava conversando lá com os seus discípulos, e ele estava, e outras pessoas também, ouvindo, e ele estava falando um discurso muito duro, exortando aquele povo. E as pessoas foram saindo um por um, e foi saindo, e só ficou ele e os discípulos. E ele vira para os discípulos e diz: e vocês, não vão também com ele, não? E os discípulos viram para eles e dizem assim: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, irmãos? Para onde nós fugiremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? É melhor nos quebrantarmos diante dele e dizer: Senhor, eu sou falho e pecador, eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Nós precisamos nos preparar de tal forma que quando Deus olhar para nós, Ele já não veja nós, mas veja o Senhor vivendo em nós. Ele possa ver a glória do seu Filho vivendo em nós, que é o Senhor Jesus. E quando elas foram comprar o azeite, quem voltou? Quem chegou? E ela estava na rua. E foi à meia-noite, então significa que estava muito escuro, porque naquela época não tinha energia. Não é verdade? Então elas foram à meia-noite, o noivo chega, e aí ouve-se mais um grito. Qual foi o segundo grito? Qual o grito que ele fala para as virgens que ainda estão lá com a noiva, as 5 virgens? Qual foi o grito, irmãos? Ninguém sabe?
de Deus. Irmão, naquele dia não vai mais ter tempo. Não vão mais ter tempo de serem perdoados, de serem salvos. O tempo é agora, enquanto está se ouvindo o primeiro grito. Aí vem o noivo. Quando o Senhor disser assim, sair ao encontro, quando tocar a última trombeta, e o Senhor mesmo dará ordem a seus anjos, e Ele recolherá todos os santos de uma ou outra extremidade dos céus. E eu quero estar nesse dia preparadíssimo. Amém? O conselho para nós nessa noite, irmãos, não é nós nos prepararmos, é estarmos preparados. Porque o dia do Senhor vem. Ele não passa. Ele vem nos buscar para estarmos com Ele para todo sempre. Saia ao encontro. Saia do seu lugar. Saia dessa vida que você está levando. Saia do comodismo. Saia dessa dificuldade que você mesmo impôs. Estou falando para mim. Esses tempos atrás eu estava assim. Eu não quero saber de nada, eu não quero nada, eu quero paz. Eu já sofri bastante, eu quero paz na minha vida. Mas sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos ter paz. E eu tenho lido muito, irmãos, a Bíblia. Todos os dias eu estou lendo a palavra do Senhor. Porque eu quero aprender mais de Deus. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero buscar mais a presença do Senhor. Então que nós possamos não nos preparar, mas que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor, nosso Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E aí, naquele dia, vamos nos esforçar. Ainda dá tempo, o Senhor ainda não voltou. Ainda dá tempo. Ainda hoje, agora, faça um compromisso verdadeiro com o Senhor. Para que naquele dia, quando essa porta se fechar, nós possamos todos estar do lado de dentro. Depois de tudo isso, quando a porta fecha, sabe Deus que horas as outras chegam? Senhor, abre a porta. Senhor, nós conseguimos comprar o azeite. Senhor, eu agora estou preparada. E o que o Senhor vai dizer para elas? Em verdade, vos digo, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu estava na igreja todo domingo, toda quinta, eu fazia força, eu trabalhava, eu chegava tarde, mas eu estava lá. Eu não vos conheço. Só o seu corpo estava lá. Só a sua aparência estava lá. Você estava lá aparentemente dizendo que estava na minha presença, mas você não estava. Claro que eu estou falando aqui, irmãos. Eu creio que naquele dia o Senhor vai dizer nada. Ele só vai dizer, eu não vos conheço e pronto. A gente aqui fica imaginando, né? Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa. Em verdade, eu vos digo, não conheço. As que eu conheço estão comigo. As que conhecem o Senhor vão estar com Ele. As que buscam a presença do Senhor vão estar com Ele. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Seria bom se a gente soubesse o dia. Mas será que se a gente soubesse o dia, a gente ia se preparar antes? A gente ia ter a preocupação de nos preparar, irmãos? Todo mundo aqui é brasileiro e deixar para a última hora. No último minuto eu me arrumo. No último minuto eu vou lá, me ajoelho, peço perdão, fico toda crente. Mas não é assim não, irmãos. O Senhor está nos dando tempo para nos preparar. O Senhor está nos dando tempo para ouvir. Saia ao encontro e nós estarmos lá para encontrar com o Senhor, para estar com Ele para tudo sempre.
ali na altura de Barrolândia, uns 20 quilômetros para chegar em Barrolândia, nós capotamos e, pela graça e misericórdia do Senhor, só o carro que estragou. Aleluia. Nós todos 5 saímos ilesos, sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão. O Oriane estava dirigindo a 120 por hora. Graças a Deus, na hora não vinha carro, não vinha caminhão. E eu não sei, ninguém sabe o que aconteceu. Eu só sei que o carro virou, entrou para dentro do mato e capotou 4 vezes, fora da estrada. Sentido contrário, se a gente estava indo, capotou para o outro lado. 4 vezes, porque eu contei, foram 4 vezes que ele virou, ficou de lado assim. De lado o carro parou, nós prendeu para o lado. E o Jeremias, ele, sempre que a gente viajava, ele inventava de não colocar o cinto. Criança, né? Sabe como é? A gente tem que estar vigiando. E os meninos colocavam ele no meio. O Jeremias ficava no meio, lá de um lado, Lucas do outro. E quando o carro fez assim, porque a gente viu, eu, meu esposo e o Lucas, a gente viu o carro virando. O carro perdendo o controle. Mas Deus nos permitiu ver. Nós 3. A Laína e o Jeremias estavam dormindo. E na hora que o carro fez assim, o Lucas pensou assim: o Jeremias está sem cinto. Aí o Lucas disse: falou assim, por cima deles, dizendo ele para proteger, né? O Jeremias, que ele estava sem cinto. E ele deitou por cima do menino assim, pano. E o carro capotou 4 vezes. Parou no pneu de lado, assim. E quando o carro parou de capotar, o capim estava muito alto. Eu creio que isso amorteceu mais o impacto, né? Porque ele estava vindo muito rápido. E quando o carro parou, os vidros todos quebrados, só ficou um de um lado que não quebrou. E o Lucas por cima dos meninos, e eu por baixo assim, e olhando por cima, mas estava todo mundo no cinto, né? E quando o Oriane desprendeu o cinto e saiu por cima assim, quando ele saiu, o carro ligou sozinho. O carro ligou só. Eu não entendi aquilo. Ligou. Simplesmente ligou, não sei quem, mas ligou. E eu só virei, desliguei. Aí ele chamou os meninos: tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Os meninos chorando. Aí o Lucas saiu de cima dos meninos, lá ele estava assim, quase sufocando, porque com o peso dos outros 2. E eles saíram pelo teto e eu saí por último. Eu assim, para não dizer que não teve machucado, eu cortei a minha mão. Mas não foi com o vidro do carro, não foi na batida. Foi no capim. Tinha um capim muito alto e a cana do capim cortou a minha mão assim. E a gente ficou assim, meio, os meninos todos desesperados. Eu lembro que os meninos perguntavam assim: pai, como que o senhor fez isso, pai? Meu filho, não fui eu. Pai, e agora nós vamos de pé, como que nós vamos fazer para chegar em casa? Criança, né? E eles começaram a correr para a rua, para a estrada. Aí a gente pegou eles, segurou, calmou eles ali. Aí estava vindo um irmão amigo do lado de Barrolândia, o nome da esposa dele é irmã Neide. Nós conhecemos nesse dia esses irmãos. Bênção de Deus. Ele estava voltando do serviço, ele trabalhava de cortar madeira. Ele estava vindo todo sujo, a calça toda rasgada, de moto, mais outro rapaz. E ele, quando ele viu a gente, ele parou e falou: irmão, o que aconteceu aí? Agora ele falou: capotando o carro agora. Tá todo mundo bem? Tá. Aí ele me levou de moto, para mim no posto, porque eu tinha cortado a mão. Me levou lá no pronto-socorro. E o Oriane ficou com os meninos lá no carro, porque era de moto. O rapaz ficou lá e eu peguei o capacete e vim com ele. Aí ele me deixou no pronto-socorro. Eu fiquei lá sendo atendida. Ele foi na casa dele, buscou a irmã e
e veio me buscar no hospital. Aí me levou para a casa dele. Irmãos, eu não conseguia parar de chorar. Eu tentava me controlar, mas eu não conseguia parar de chorar, porque eu me lembrava daquela cena e me lembrava que toda a minha família estava viva. E eu dizia: obrigado, Senhor, graças eu te dou, Senhor. Mas aquilo para mim não era suficiente. Eu tinha que clamar mais. Aí ele me deixou com a esposa dele lá na casa deles e falou: não se preocupem, porque vocês vão ficar aqui, vocês vão dormir aqui. Amanhã vocês pegam o ônibus e seguem para Goiânia. Aí ele foi lá e falou para a gente, orientou para a gente não chamar a polícia, né? Porque ia dar toda a burocracia toda que tem para deixar lá. Aí ele foi lá, eles desviaram o carro, amarrou o carro no carro dele e trouxe. Pegou a lataria do carro, acabou tudo, né? Amassou, quebrou tudo, ficou para lá. Agora ele vendeu, parece que dá 1.500 para ele. A gente não queria nem saber. E eles acolheram a gente lá na casa deles, feijão para nós, tomando banho, dando banho nos meninos. Assim, sabe, Deus cuidando. Desde a hora que aconteceu o acidente, eu vi Deus cuidando. Porque eu não sei por que Deus nos permitiu ver o carro capotar. Porque é uma coisa que é rápida. Mas a gente via como se a gente estivesse dentro de uma caixa de papelão e a pessoa fosse virando assim. Claramente a gente viu. E eles cuidaram da gente. No outro dia a gente pegou uma van e veio para Porto Nacional, para de Porto Nacional a gente pegar o ônibus e vir para cá, para Goiânia. Chegamos em casa arrasados. Irmãos, eu passei 3 dias e 3 noites sem dormir. Eu não conseguia dormir, porque na hora que eu fechava o olho, aquilo tudo vinha de novo na minha mente. Era como se eu estivesse vendo a gente sair do carro, menino chorando, e aquilo me dava uma angústia, uma coisa tão ruim. E eu dizia: agora eu não durmo mais, tenho que tomar remédio para dormir. Eu não conseguia dormir. Aí quando nós chegamos em casa, a gente já estava mais calmo. O meu pai me ligou, eu liguei para ele, e ele disse assim: minha filha, como é que está a tua mente? Eu disse: pai, acho que eu nem tenho mente mais, porque nem dormir eu não consigo. Eles ficaram muito preocupados, mas eu vi Deus cuidando da minha família naquele dia. Eu vi Deus cuidando da minha família. O Lucas estava rebelde com a gente, não obedecia a gente em nada, queria fazer as coisas de qualquer jeito. E quando ele viu aquele acidente, quando ele saiu do carro, ele já saiu procurando: pai, cadê a Bíblia? Pai, cadê a Bíblia? Pai, cadê a Bíblia? Aí ele pegou uma Bíblia, deu para ele, ele abriu a Bíblia e leu. Ele tem esse versículo que ele leu de cor, e ele lembra ainda. E ele se ajoelhou ali dentro daquele capim. Eu não estava, porque eu já tinha ido lá para o pronto-socorro. Ele se ajoelhou ali naquele capim, pediu perdão para Deus e pediu perdão para o pai dele. E quando ele chegou lá onde eu estava, ele pediu perdão para mim, porque ele estava muito rebelde com a gente. Assim, né? Ele ia para a igreja, mas só o corpo dele estava na igreja. E eu glorifico a Deus porque esse livramento é para a glória do Senhor. Aleluia. Se o Senhor, eu fico pensando, se o Senhor nos salvou naquele dia, é porque Deus tem um plano nas nossas vidas. É porque Deus tem algo, um propósito maior para nós. Porque senão o Senhor tinha nos levado. Se Ele não tivesse algo para nós realizarmos ainda aqui, o Senhor tinha nos levado. Depois desse acidente, nós mudamos para um Jardim Curitiba 3, e lá o Senhor nos usava para cura, para oração, para ministrar a palavra. E eu sentia tanta graça de Deus, e hoje eu sinto também, graças a Deus. Mas eu estou falando naqueles dias, né? Eu sentia tanta graça de Deus, que eu sentia assim a vontade de ficar sempre assim na igreja, sempre orando, sempre me consagrando. A gente jejuava muitas vezes e se preparava e orava e lia a palavra. E depois desse dia para cá, eu tenho lido mais ainda a palavra de Deus, porque eu quero conhecer mais a Deus. Nós temos que cada dia nos preparar, conhecer mais o Senhor. É interessante que ontem eu estava lá no meu trabalho, lá eu trabalho, é tudo freira, católica, apostólica, romana. Cada
nos liberta, nos cura, nos sustenta, nos enche, nos abastece e nos leva para o céu, porque a palavra é o Senhor, e foi Ele que veio, se tornou carne, morreu naquela cruz, foi assunto aos céus, Ele nos perdoou, Ele nos salvou e Ele vem nos buscar. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Amém? Eu gostaria de falar para a igreja. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Quando a gente vem no culto com o nosso coração aberto a dar o nosso melhor para o Senhor nos renova, o Senhor nos enche e o Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Senhor Deus e poderoso Pai, graças que nós te damos, meu Deus, nessa noite. Louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não tem nos deixado, meu Deus, a fazer as coisas que não te agradam, mas o Senhor tem nos levado a melhorar a cada dia, Pai. O Senhor tem nos levado a glorificar o teu nome a cada dia. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te honrar todos os dias, Pai, e queremos estar preparados, Pai. Queremos estar preparados, Pai, porque hoje já não é mais dia de nós irmos nos preparar, mas como lemos na tua palavra hoje, quando disser, saia ao encontro, venha ao meu encontro, quando o Senhor nos chamar nas nuvens, nós nos encontraremos. Nós queremos estar com o Senhor para todo sempre. Por isso, meu Deus, abençoa a tua igreja nessa noite, esse povo que clama por ti neste lugar, cada irmão, cada família representada, Pai. Vai abençoando, vai suprindo as necessidades espirituais de cada um de nós, Pai, para que nós possamos estar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.